Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula de Ética Profissional e Legislação Aplicada. Ainda dando prosseguimento do que a gente vem estudando sobre direitos humanos, o tema que a gente vai estudar hoje é a fundamentação teórica dos direitos humanos. Bom, primeiramente temos que entender o que de fato é fundamentos dos direitos humanos. Quando falamos em fundamento dos direitos humanos, estamos nos referindo à sua natureza, ou ainda, à sua razão de ser. Então, o fundamento pode ser também concebido como uma fonte ou a origem de algo. Nesse sentido, a ideia do fundamento serve também para justificar a importância, o valor, a necessidade desses direitos. Ainda que não se possa afirmar a existência de um fundamento absoluto que possa garantir a efetivação dos direitos humanos, já que a noção do que vem a ser dignidade pode mudar no tempo e no espaço, é possível considerar que haverá sempre uma ideia, um valor ou um princípio que servirá para definir a natureza própria do homem. Uma vez que o fundamento é, como vimos, aquilo que representa a causa ou a razão de ser de um fato, de uma situação ou um fenômeno, pode-se considerar o fundamento dos direitos humanos como a essência que torna humano o nosso ser. Então, já entendemos o que vem a ser esses fundamentos dos direitos humanos. Agora vamos aprofundar nessas fundamentações teóricas desses direitos humanos. Primeiro, podemos dizer que há três grandes fundamentações teóricas em torno dos direitos humanos. A primeira, concepção metafísica e abstrata, identifica os direitos humanos a partir de valores transcendentais, que se manifestam por meio da vontade divina. Então, neste primeiro caso, o que prevalece é a vontade de Deus. Então, essa manifestação mais metafísica e mais abstrata e subjetiva, que leva em consideração a construção dos direitos humanos, com base na vontade divina. E essa visão predominou durante o período feudal, ou da razão natural humana, ideia defendida pelos autores justnaturalistas no século XVII. A concepção metafísica defende a ideia de que os direitos humanos são inerentes ao homem, independente do seu reconhecimento pelo Estado. Ou seja, quando a gente está abordando essa questão dos direitos humanos, é algo que é do homem, independente da posição que o Estado tem em relação a isso. A segunda concepção, positivista, defende que os direitos humanos só podem ser considerados fundamentais e essenciais quando reconhecidos por ordenamento jurídico. Ou seja, no estado positivista, no período do positivismo, ele colocava o fator essencial, o ordenamento jurídico. Para a pessoa ter o direito, ser considerado direito humano naquela questão, deve ter uma fundamentação jurídica em cima daquilo. Assim, os direitos não seriam inerentes ao homem, mas o resultado de lutas e conquistas políticas e sociais. Então, para essa visão positivista, o direito não é algo natural do ser humano, como a gente viu na primeira concepção. O direito é algo que o ser humano conquista com o passar do tempo, por meio de conquistas sociais e políticas sociais que eles buscaram, que eles lutaram até alcançar, até conquistá-las. Por fim, a terceira concepção, materialista histórica, que teve como um grande teórico Karl Marx, segue no século XIX como uma crítica ao pensamento liberal. Então, quando a gente aborda essa terceira concepção, a gente está abordando com base nas ideias de Karl Marx e com base no pensamento crítico ao pensamento liberal. Então, a construção dessa terceira concepção é baseada na crítica ao liberalismo. E ainda, essa terceira concepção considera que os direitos humanos, enunciados na Declaração dos Direitos do Homem de 1789, são a expressão das lutas sociais da época, que culminaram com a ascensão da burguesia ao poder, derrotando o antigo regime. Sendo assim, podemos observar que, segundo as concepções existentes, a gente pode dividir os direitos humanos como aquelas pessoas que acham que os direitos humanos são inerentes à sua natureza humana, ou seja, faz parte do ser humano ter esse conjunto de direitos. Já para outros, os direitos humanos são a expressão de conquistas sociais que ocorreram por intermédio das políticas, ou seja, para alguns eu conquistei esses direitos, para outros eu já nasci com eles.
Portanto, na primeira geração dos direitos humanos, a luta pela conquista dos direitos individuais ou de liberdade desenvolveu-se no século XVII e XVIII. E nessa primeira geração, como nas demais gerações, o que foi construído em termos de documento, em termos de registro, levou em consideração a concepção da época. Então foram dois documentos fundamentais nesse período. O primeiro deles foi o Direito do Homem e do Cidadão, da Revolução de 1789. E o segundo é o documento da Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia na Independência Americana de 1776. Esses dois documentos exprimem o desejo do povo de lutar contra a opressão que sofria por parte de seus governantes. Os direitos dos homens deixam de ser vistos apenas como vontade divina, ou seja, deixa de ser visto como vontade divina e passa a fazer parte das conquistas do ser humano. Já a segunda geração dos direitos humanos foi formulada nos primeiros 70 anos do século XIX, quando ocorre o desenvolvimento de uma economia industrial e proletariado, uma classe de trabalhadores explorados e expoliados de sua força de trabalho pela burguesia. Ou seja, já a segunda geração ela começa a ser construída em um cenário em que começa a surgir outros ambientes, como o ambiente industrial. E esse ambiente industrial ela trouxe uma transformação imensa à sociedade. E com ela veio diversas mazelas, como por exemplo, diante da pobreza e da expropriação que era imposta a esses trabalhadores, aqueles ideais de igualdade de direitos e de liberdade para todos passaram a ser questionados. Aqueles ideais que foram construídos na primeira geração começam a ser questionados, até porque o cenário e o ambiente era outro. Agora a gente vive um cenário em que o ser humano está cada vez mais degradado. Na realidade, havia uma distância muito grande entre os direitos humanos formalizados no papel e aqueles que eram vividos na realidade. Havia uma diferença muito grande entre os direitos formais e os direitos reais. Ou seja, existia uma diferença muito grande dentro daqueles direitos que foram formulados na primeira geração para o que de fato era necessário, para o que de fato era colocado em prática nessa nova geração. Principalmente por causa desse novo ambiente que surgiu, que foi o ambiente industrial. Então, nessa segunda geração de direitos humanos foram considerados como direitos fundamentais os direitos sociais, econômicos e culturais. Ou seja, alguns direitos que antes não eram vistos, não eram trazidos como necessidades do ser humano, hoje são vistos, já passam a ser vistos a partir dessa segunda geração, que são os direitos sociais, os direitos econômicos e também os direitos de cultura, os direitos culturais. E estão inseridos dentro desses direitos sociais, econômicos e culturais o direito à vida, à educação, à moradia, à educação gratuita, não só ter educação, mas essa educação também ser gratuita, à remuneração digna, à greve, aos serviços públicos, à segurança, à moradia, à proteção da infância, ao lazer, entre outros que foram surgindo com o passar do tempo. Mas esses são os essenciais que surgiram a partir dessa segunda geração. Percebe-se a partir desse elencado de direitos que foram citados que o mundo passou por uma transformação e obrigou também a forma da gente ver o ser humano também de se transformar. Porque a forma do ser humano, que a forma que o ser humano trabalhava, o ser humano se comportava, agora era outra. Então devemos trazer para essa nova forma um conjunto de coisas que ele não tinha antes, um conjunto de direitos. Principalmente porque a sociedade se transformou por causa da Revolução Industrial. E essa transformação advinda da Revolução Industrial levou a sociedade a trazer novas formas, novos comportamentos, novas visões de mundo. E essa nova visão de mundo trazia novos direitos. Trazia direitos que antes não tinha, porque a sociedade era outra. A partir dessa transformação, exigiu do mundo ter um olhar diferente às necessidades que surgiram para o ser humano, necessidades do ser humano. E finalmente chegamos à terceira geração. A terceira geração dos direitos humanos foi marcada por uma ampliação da noção de direitos humanos. Ela se desenvolveu no período após a Segunda Guerra Mundial, quando todo mundo pedia o fim dos crimes contra a humanidade. Então foram incorporados nessa geração os seguintes direitos. Primeiro, o direito à paz, também o direito à autodeterminação dos povos e o direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. Percebam que surgem diversos acontecimentos que fazem com que
a sociedade perceba que o ser humano ele tem algumas necessidades que antes não tinham. Como, por exemplo, a partir da Segunda Guerra Mundial e todos os acontecimentos advindos da Segunda Guerra Mundial fizeram com que a sociedade se transformasse mais uma vez e visse a necessidade de ser incluído os direitos humanos, alguns direitos que antes eram negados. Agora é e faz parte da essência do ser humano. Podemos dividir os direitos humanos em 3 grandes grupos. Primeiro, os direitos civis e políticos. Direitos à vida, à propriedade privada, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei. Direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu estado, podendo votar e ser votado, entre outros, fundamentados no valor da liberdade. O segundo grupo é o grupo dos direitos econômicos, sociais e culturais, que estão inseridos nesse grupo: direito ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentados no valor da igualdade de oportunidades. E por fim, o terceiro grupo, o grupo dos direitos de solidariedade: direito à paz, direito ao progresso, à autodeterminação dos povos, direito ambiental, direitos do consumidor, inclusão digital, entre outros, fundamentados no valor da fraternidade. Percebam que essa construção desses 3 grupos de direito, ela foi levando em consideração cada uma das gerações que vimos anteriormente. Então, cada um contribuiu para a construção de um desses grupos, cada um em sua época. Cada vez mais se amplia o entendimento de que essas 3 gerações de direitos são complementares umas às outras. Sendo assim, as gerações de direitos não podem ser hierarquizadas, nem a compreensão sobre o que são os direitos humanos podem ser fragmentadas. Assim, os direitos nascem quando devem ou podem nascer. Nascem quando há um aumento do poder do homem pelo homem, ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo. Ou seja, o que é importante a gente frisar é que esses direitos, a construção deles, eles não vêm um para excluir o outro, ele vem para complementar, porque cada um ele vai se agrupando em um conjunto de direitos e esse conjunto de direitos constrói e atende às necessidades humanas, atende à necessidade do indivíduo como um homem social. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre fundamentações teóricas dos direitos humanos. Espero ter contribuído para a construção do conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.